porque o tema é muito rico sobre eletrificação, sobre descarbonização, tem muita tecnologia vindo por trás, e a gente queria fazer uma reflexão e mostrar um pouco o nosso ponto de vista, exatamente do que acontece para o mercado consumidor e também para a sociedade brasileira, né? Então, o primeiro, nós roubamos uma frase da Bright Consulting, do nosso amigo Paulo Cardamone, que o futuro não é elétrico, ele é eclético, né? O Márcio comentou também essa palavra, e definitivamente, principalmente no caso do Brasil, com essa riqueza e diversidade de fontes de energia que nós temos, e de vários segmentos da indústria, que a gente quer comentar um pouquinho aqui com vocês, é multissoluções. Eu estava num debate com outro grande amigo de outra montadora, a gente teve um discurso muito bacana, mais de um ano atrás, na SAE, e falava, não, tem que escolher uma matriz energética e seguir uma, que senão o investimento é alto demais e não vai dar. Só que é impossível. Dependendo do segmento que você atua, dependendo do perfil do consumidor, quem vai escolher é o consumidor. Nisso a gente concorda 100% com a Anfávia. Não adianta a gente impor uma tecnologia achando que a gente vai conseguir impor ao mercado. Vai virar igual a lei da informática que aconteceu no governo militar. Uma hora acaba vindo a tecnologia, uma hora ela acaba chegando. Então, eu assinei o contrato com esse projeto da GWM há cerca de 2 anos atrás. E foi uma possibilidade que eles contrataram uma pessoa que tinha algumas décadas aqui de trabalhar na indústria brasileira e debater como que eles olhavam o Brasil. Há 12 anos, a Great Wall Motors olhava o mercado brasileiro e poupou o Brasil para o dia que ela tivesse uma tecnologia revolucionária, trazer essa tecnologia para o Brasil. E tem todas as tecnologias na prateleira lá. Então eu tive a oportunidade de discutir com a matriz, uma por uma, como se fosse um Lego, o que a gente queria, o que a gente poderia trazer, o que dá match com o mercado brasileiro. Tem uma revolução acontecendo lá fora, nós não estamos vivendo essa revolução, ela não é só de eletrificação, ela vem também em condução semi-autônoma, ela vem também em conectividade, mas, em particular, as novas energias, é incrível o que vem acontecendo, as possibilidades que nós temos. Aí todo mundo começa, pô, legal, vamos fazer o mild hybrid, vamos fazer o híbrido leve. O custo é alto das outras tecnologias, mas o que acontece desde os primeiros estudos? Ele é legal para marketing falar que você tem alguma coisa híbrida, mas a experiência de eletrificação do consumidor é praticamente nula. Ele é melhor do que um carro 100% a combustão. Nosso amigo Ricardo Bastos, ele tem um tom mais assim, ácido, né? Ele fala que dá um choquinho no motor, mas o cliente não percebe, o consumidor não percebe que está dirigindo um carro realmente híbrido, e ele é só um pouco mais eficiente. Então, ok, é uma solução de baixo custo, que pode se enquadrar para carros populares no Brasil, sim, mas com um valor agregado muito pequeno dentro da cadeia, do ponto de vista do consumidor. Muitas vezes eles vão, fazem um test drive, eles não pagam R$1 a mais do que se o carro fosse puramente a combustão. Aqui sim a gente começa a eletrificação, uma proposta que com certeza enquadra muito para o Brasil, que são os híbridos full, autorrecarregáveis, que a própria Ford e a Toyota introduziram muito bem no mercado brasileiro. E você aqui já começa a ter uma vantagem muito grande de consumo, pela metade do combustível você consegue ter uma boa eficiência, já tem alguma experiência de eletrificação, um custo que se aplica a carros médios e vai se aplicar a carros compactos no Brasil também, com certeza, e já passa a ter um espaço porque você não depende de infraestrutura de carregamento. Mas nós temos que entender, a experiência de eletrificação de um HEV é um carro a gasolina com o suporte de um motor elétrico. Não é um carro que te dá uma experiência realmente de eletrificação, como já é o caso de um plug-in híbrido. A gente adotou internamente o nome que as redes sociais falaram aqui para o Brasil, HEV e PHEV. Então, não estranhe se a gente falar o HEV e PHEV, que ele foi adotado para o português agora, e é como nós estamos chamando as nossas versões, que a gente tem as duas, né, no Ravo H6, que estão aqui expostas, tanto o HEV quanto o PHEV. O PHEV você já começa a rodar uma boa parte no elétrico, então a tua experiência de consumo e emissões já fica realmente num outro patamar, e aqui se inverte. Inverte porque você passa a usar um carro elétrico com a tranquilidade de ter um motor a gasolina, te dando mais autonomia. Para SUVs se enquadra muito bem essa tecnologia, para veículos de maior valor agregado, sem dúvida alguma, nós vamos debater bastante o uso do PHEV e o quanto ele pode
descer do segmento premium e sim entrar no segmento mainstream do Brasil e a resposta que o consumidor está dando para essa tecnologia. Já os carros 100% elétricos, os BEVs, a gente entende que não só por uma questão de infraestrutura, mas na própria natureza e em relação ao tamanho do Brasil e ao uso que a gente tem, eles ficam realmente para uso urbano, do dia a dia, mas não só o uso urbano do segundo carro da casa, mas também o uso comercial, a entrega de last mile. Tem muita aplicação aonde tem o problema de descarbonização, que são os grandes centros urbanos. E não é só uma questão de infraestrutura. Eu gosto muito de viajar de carro e tenho usado o meu plug-in em vários lugares do Brasil, quando eu viajo em raios aí de 500 quilômetros. Eu vim de Santa Catarina para São Paulo, e numa iniciativa muito legal da EDP, no posto Graal Petropen, tem um carregador de carga rápida contínua, né? Corrente contínua, CCS2. Cheguei lá, era uma tomada CCS2 e tinha um Volvo. Os 0,5% de share da Volvo ocupam todos os carregadores aonde você chega. O que eu fiz? Eu fui embora. E o Volvo ficou carregando, domingo, 7 horas da noite. Quem quer parar domingo, 7 horas da noite, na BR-116, para carregar um carro? Não é uma experiência legal. Pode ser carga rápida, pode fazer em 40 minutos. Eu parei, fui no banheiro e fui embora. E célula de combustível, eu, na minha ingenuidade, né, quando eu comecei a trabalhar com os chineses, eu perguntei assim, na primeira reunião, né, estava eu e o Zeca Chaves só, a empresa do Brasil era eu e o Zeca. Nós perguntamos, quando que vai estar pronto, comercialmente falando, as células de combustível? E veio uma resposta assim, com um sorrisinho de canto de rosto, já está pronto. O que não tem é o ecossistema. Porque uma estação de recarga, de abastecimento de hidrogênio custa cerca de 8 milhões de reais fazer aqui no Brasil, como custa cerca de 2 milhões de dólares na maior parte do mundo para colocar. Mas, se para automóvel de passeio não faz sentido você pensar numa infraestrutura ainda mais cara, que não se paga, que é o caso do ecossistema de hidrogênio para veículos leves, para transporte rodoviário, o veículo elétrico, as baterias tomariam peso, carga útil, no caso do caminhão, e você pode sim ter a célula de combustível. A nossa empresa adquiriu recentemente uma empresa de caminhões na China. Nós já produzíamos as células de combustível que eram utilizadas por outras marcas de caminhões, e nós estamos produzindo os caminhões com célula de combustível. Já tem uma rota de 200 quilômetros em teste, ponto a ponto, e em breve teremos novidades no hidrogênio. E o papel do Brasil, que eu acho que foi bem explorado aqui nas duas palestras anteriores. O Brasil tem um papel fantástico. Se nós não trouxermos essas novas tecnologias para o Brasil, se a gente ficar parado no etanol de 1976 até hoje, essas tecnologias não virem para o Brasil, nós vamos ficar fora. E se elas vierem para o Brasil, nós temos uma oportunidade enorme de desenvolver e exportar com escala, não só baterias, não só o biocombustível, não só as fontes de energia renovável, mas a gente chega também agora na discussão de hidrogênio verde. E é impressionante, a gente tem acompanhado as pesquisas, tanto as iniciativas que a gente tem no Ceará, quanto aqui no interior de São Paulo. Tem montadoras que já estão também dentro desse ecossistema, e a nossa intenção é vir para o Brasil, é investir em produção local. Essa marca começou comprando uma fábrica em Iracemápolis antes de vender carro no Brasil. E quando eu perguntei para o Headquarters, quando eu assinei o contrato, por que Iracemápolis? Por que nós não fomos para uma região que tinha incentivo fiscal no restante do Brasil? A resposta foi, estão todas as asiáticas que produzem carro híbrido aqui na região de Campinas. Aqui deve ser mais eficiente. E é. E toda a base de fornecedor também está em volta. E a gente já está discutindo, inclusive, e nós queremos participar, porque sem escala, sem a gente se unir, uma marca sozinha não vai conseguir ter escala para o Brasil ser competitivo e acompanhar essa revolução. Não adianta a gente se amarrar na bandeira e querer produzir 100% local. Nós temos que entender aonde nós podemos ser mais competitivos, aonde nós podemos contribuir, e nisso ter escala e exportar para o mundo tecnologia de ponta. Querer fazer 100% local é elementar. Nós não vamos ser bons em tudo, nós não vamos ter escala em tudo, nós vamos atrasar todo o mercado consumidor e toda a sociedade, e nós vamos deixar de exportar, por quê? Sem trazer essa tecnologia para o país, nós não vamos desenvolver mão de obra, nós não vamos desenvolver base de fornecedores de tecnologia competitiva para o mundo. Então,
Quando a gente começa a olhar, quando a gente vai fazer um projeto de eletrificação, que muito se debate, mas pouco se vê realmente carros sendo lançados no mercado brasileiro, e a gente começou a fazer esse estudo, né, 2 anos atrás, o que foi lançado no Brasil e no mundo? E eu concordo com o que o Márcio disse sobre a Europa, inclusive, sobre os incentivos. Bom, primeiro, você chega lá e pergunta para a engenharia, o que é mais eficiente? Ele fala, olha, recentemente, né, teve um executivo lá, nenhuma montadora que está no Brasil, não, tá? O executivo de uma montadora da Ásia, nos Estados Unidos, ele falou assim, o consumidor está errado. Ele tem que entender que carro elétrico, a bateria tem que ser pequena e carregar rápido. Ele só quer mudar o consumidor, só. Realmente, por um estudo de engenharia, a bateria grande hoje é pesada. E o engenheiro fala para você, a bateria é pesada. Não põe bateria grande no carro. Do ponto de vista do engenheiro, deficiência energética, dos cálculos que foram feitos. Então, muitas vezes, a tomada de decisão do primeiro projeto de eletrificação vem de um ponto de vista de engenharia, querendo dar aula do que é melhor para o consumidor. O segundo é o nosso amado departamento de marketing. Ele precisa fazer propaganda e dizer que ele botou híbrido na linha inteira. Então, ele vai lá e pega o híbrido leve e diz isso para todo mundo. A pessoa chega para fazer o test drive, não era bem assim. Aí tem o terceiro cara que manda aqui dentro, que é a matriz. E desculpa, gente, trabalhei em várias montadoras, todo mundo se conhece. Discurso de CEO é o que o Headquarters mandou fazer. Não é o que precisa fazer para o Brasil. Todo mundo sabe. Esse é o alinhamento que tem. Ou a gente realmente olha para o Brasil e faz o que é melhor para o consumidor brasileiro, ou ficar defendendo posição individual, porque é a tecnologia que a matriz mandou para cá, e tentar se justificar, não vai dar certo. O Márcio está corretíssimo. O consumidor vai escolher, não é teu Headquarters que vai escolher isso. Aí vem o mais forte de todos, eu preciso atender a legislação. E muita gente chega e fala assim, eu já atendi a legislação, não precisa pôr mais que isso. Eu sempre volto, em todo o workshop que a gente tem participado, no exemplo do controle eletrônico de estabilidade. Quando a gente trouxe, num carro compacto, o controle de estabilidade do país, perguntaram assim, por que vocês trouxeram num carro compacto isso? Um lançamento que eu fiz em outra montadora. Primeiro, não estava na lei. Segundo, falaram assim, a outra montadora falou para mim que não aparece em nenhuma pesquisa. Claro que não vai aparecer em nenhuma pesquisa. Se ninguém lançar, se ninguém comunicar, se ninguém falar que tem, não vai ter nunca. E o que aconteceu com o controle eletrônico de estabilidade em todo o país? Mais de 90% dos carros tiveram muito antes da legislação. Por quê? Porque acabou o mito de que o consumidor brasileiro não se importava com segurança e não pagava por segurança. Está todo mundo pagando por controle eletrônico de estabilidade hoje, em todos os tamanhos de carro. Então, essa discussão que fica de legislação, de puxa para um lado, puxa para o outro, precisa de uma coisa, define a regra do jogo e vamos ter previsibilidade. Nós temos uma fábrica no Brasil, nós vamos produzir a tecnologia certa para o mercado brasileiro e quem vai escolher é o consumidor. Tem que dar opção. E o papel de legislação ele tem que regulamentar, principalmente o lado da sociedade, de descarbonização. E não tem problema nenhum exceder a legislação. O consumidor vai amar, porque ele está hiperantenado também na questão de descarbonização. E aí, toda essa discussão de bastidor fica uma discussão fiscal, puxa daqui, puxa de lá. Gente, não adianta. O consumidor vai comprar realmente o que ele quer no final, e não é no bastidor discutindo legislação e parte fiscal que nós vamos conseguir tomar decisão. Porque tudo isso que se tomou decisão até hoje, de todos os carros eletrificados no Brasil, ninguém falou com o consumidor. Ninguém perguntou o que ele queria. Aliás, parte das soluções que a gente traz, o pessoal de engenharia de várias montadoras fala, não, mas não é eficiente. Não é eficiente, mas é o que ele quer. Então, a gente, com todo o perdão da paródia, mas, na verdade, é um grande dilema que a gente trouxe para o mercado, e a gente soltou essa paródia na semana passada, muito mais nas redes sociais, era uma paródia para TikTok, e para os nossos vendedores usar para o WhatsApp. Mas ele reflete exatamente o dilema do consumidor brasileiro, e quando o nosso carro ficou pronto, e vocês sabem que nós vamos explicar um pouquinho nossos produtos e a nossa resposta, nós olhamos para o pessoal do Headquarters e falamos, conseguimos desenvolver um produto ideal para o mercado brasileiro. E aí eu vi um sorriso dos chineses, ele não é ideal só para o Brasil, ele é ideal para o mundo. Ele não consegue ser vendido em alguns mercados por questões de legislação, por questões de incentivos fiscais que os outros produtos têm. Se tirar isso fora, o que acontece é isso aqui.
57 quilômetros. 57 quilômetros. Para um pouquinho. Carrega um pouquinho. 57 quilômetros. Agora só o pessoal da fila! Viva a real experiência de dirigir um carro eletrificado sem a limitação da bateria. Raval H6, um único híbrido com até 170 km de autonomia no modo elétrico e quanto você quiser no combustível. 57 quilômetros. Agora todo mundo! GWM, hello tomorrow. E foi assim que a Europa matou o carro plug-in híbrido. E todas as discussões que aconteceram. Porque os carros eram feitos na Europa e vários na China hoje só para passar na legislação e ganhar o título de eletrificado. O consumidor não queria. A experiência real dele, que ele esperava dirigir um carro elétrico no dia a dia, toda hora você fica com uma fissura que tem que carregar de novo. Aí você acaba desistindo e roda como? Roda com o carro a gasolina. Então, a solução que a nossa leitura, a nossa oferta inicial para o mercado consumidor brasileiro, e, de novo, ninguém é dono da razão, eu acho que tem que testar muito o mercado, oferecer tecnologias diferentes, foi trazer do mesmo carro, com o mesmo nível de equipamento, em versão única, as opções do HEV e do PHEV. Os dois têm uma especificação de performance super interessante, e é muito legal, né, porque a gente ouve as pessoas assim, 243 cavalos, eu não preciso pagar por 393. A diferença entre os dois não é a potência, não é o torque só, não é a aceleração. É que um é um carro a gasolina, que você tem um suporte de motor elétrico, no primeiro caso, numa faixa de R$214 mil, e o segundo, você tem um carro elétrico no dia a dia, com a flexibilidade, como diz a nossa paródia, o quanto você quiser no combustível. É lógico que quando você coloca, junto com o motor 1.5 turbo que acompanha os dois carros, e dois motores elétricos acompanhados de uma bateria de 34 kW, que é a bateria equivalente aos subcompactos que estão chegando no mercado brasileiro 100% BEV, é lógico que a performance, o torque imediato, você está realmente dirigindo um carro elétrico. É outra experiência de direção. Não é só o consumo de combustível, não é só a performance. O prazer em dirigir, o nível de ruído dentro do trânsito urbano, tudo isso transforma completamente a experiência de direção. E a versão plug-in híbrida, né, o PHEV, tem também na carroceria Coupé, na carroceria GT, na verdade, a mesma especificação de powertrain. E é muito interessante entender o seguinte, esses modelos com esse powertrain não existem em nenhum outro lugar do mundo, nem mesmo na China, como eu estava dizendo. Nós pegamos o produto, que ele já existe nessas carrocerias, fomos buscar o melhor powertrain que nós tínhamos, pegamos o melhor HEV que existia, pegamos o melhor plug-in que tinha, que era só usado na marca mais premium, na linha de produtos Way, dentro da Great Wall Motors, e trouxemos um carro com desenho muito mais próximo do mercado brasileiro, com um nível de conteúdo, equipamento e preço competitivo no mercado brasileiro. Ninguém vai aqui brigar com Volvo e com Audi. E trouxemos para o mainstream esse powertrain do plug-in híbrido. E fica sempre o debate, né? Será que o consumidor... ninguém não tem infraestrutura. A infraestrutura do carro do PHEV é, se você mora num ponto fixo, onde o carro dorme, tem condições de instalar um wallbox, e vai carregar com a frequência que precisar, compra o PHEV, ele é muito mais legal. São R$55 mil de diferença. Não é na ponta do lápis que você decide isso. É porque realmente a experiência total do carro, e ainda por cima você economiza, eu vou mostrar os números. Se você anda longas distâncias entre ponto de recarga, se você não tem condições de instalar um wallbox, por exemplo, você mora num prédio com garagem rotativa, o treinamento de vendas que a gente fez para a equipe é, compra o HEV, não gasta R$60 mil. Mas eu gosto da performance desse, se não carregar a bateria, não é o motor a gasolina que vai entregar essa performance aqui. Vai no outro. Não é questão de ser mais barato ou mais caro. Os dois têm o mesmo nível de equipamento. Oferece. Nosso resultado de vendas, 70% plug-in. No total, os 3 modelos, 960 carros emplacados no mês de maio. Foi o nosso primeiro mês de emplacamento. Nós não estamos aqui para disputar ranking, para dizer só que ficamos não interessa nos próximos meses o que vai acontecer. O que é assombroso é uma marca nova, do zero, que o lançamento é agora em junho. Nós vamos soltar a campanha publicitária do produto no dia 27. A rede está sendo inaugurada agora. E a gente bater já perto dos 1.000 carros no primeiro mês. Por quê? Porque foi uma leitura da cabeça do consumidor, do que ele queria de opção.
E está aqui a consequência com os 960 carros emplacados, somando as 3 versões, como o carro híbrido mais vendido do Brasil. Por curiosidade, mês de junho estamos indo muito bem, ordem de grandeza equivalente, talvez fique um pouquinho abaixo desse número, aí é uma questão logística. Eu vou falar um pouquinho dos meses para frente também, porque o lançamento passa a ser agora. Mas o mais impressionante para nós foi isso. 440 Raval H6 GT, a versão de R$300 mil, que continua vendendo muito bem, tem cores dela que está em falta ainda com entrega só para agosto, setembro, e a gente passou a ser o plug-in mais vendido do Brasil, ultrapassando também o Volvo XC60, que até então é o carro histórico, é o carro que sempre marcou esse segmento, e a Volvo que teve a coragem, né, de tirar o diesel e colocar o plug-in e colher os resultados com essa imagem. Só que a gente desce agora para o mainstream e mostra que sim, tem oportunidade, e por isso que eu digo, quando somos GT com o H6 PHEV, a maioria dos carros, no final, foram plugáveis. E as pessoas estão comprando all-box, e as pessoas estão instalando na garagem dos seus apartamentos. E está se quebrando o paradigma. A gente vende toda a assessoria na nossa parceria com a WEG, a gente tem toda a rede de assistência da WEG para fazer a instalação, e, inclusive, conversar com o síndico, explicar o que pode ser feito, fazer análise do condomínio. É tudo paradigma a ser quebrado. Infraestrutura para plug-in é 90% a garagem de casa. Não precisa carregar em lugar público. E as pessoas, uma faixa de preço de 200, 300 mil reais, o que é um all-box de 6 mil reais? Que não vai usar num carro só. Vai usar em todos os próximos carros dela. Por um ciclo do quanto pode ser que venha um outro tipo de carregador depois, vamos dizer que seja de 5 anos, que você vai ter 2, 3 carros com esse produto, mas os outros carros da casa também. O consumo não volta para trás. Depois que você experimentou uma tecnologia dessas, você não regride para um carro a combustão. Você vai pegar o próximo carro da casa também eletrificado. Então, o HEV ele tem uma função enorme de te colocar nesse mundo. O PHEV já coloca um pé e vai levando na direção do carro elétrico. Aqui também a gente teve muita discussão sobre o etanol resolve tudo, ele faz um número. Nós pegamos aqui o estudo da Bright Consulting e pedimos para eles ampliarem. Esse estudo já tinha sido divulgado pela Bright, grama de CO2 por quilômetro rodado equivalente, correto? É o termo correto do Cássio Pallarini e do Paulo Cardamone. E dentro desse estudo, a gente pediu para acrescentar a leitura dos plug-in híbridos e a leitura também que existe do etanol. Esse material ele é público, ele é disponível da Bright, e vamos fazer uma análise sobre ele, apesar da tela não ser tão grande, mas eu vou explicando para vocês. As 2 primeiras colunas são sobre os veículos diesel. Diesel a combustão e o diesel híbrido leve, que começa a ter opção em alguns mercados no mundo, como diesel híbrido leve. A coluna amarela é do tanque para a roda, o tank to wheel, a coluna escura, o well to wheel, do poço à roda. Então, a gente nota que o diesel não tem jeito. Ele está lá na ponta, ele é a solução que existe hoje para transporte comercial, mas ainda é ofertado também de opção em SUVs e veículos de passeio. E o diesel é a ponta esquerda do gráfico, gente. O mundo está saindo fora. Aí eu estava num almoço com um grande empresário, aí, dono de concessionária, ele olhou para mim e falou assim, puta, como você tem sorte na vida, meu? Bem agora que o diesel está caindo de moda, você está trazendo o híbrido, né? Eu falei, cara, mas isso não é sorte, né? A gente estudou isso daqui tudo. É o último ciclo de diesel no mundo em carro de passeio. Se você investir em diesel de novo, não dura 8 anos. Matriz não vai mandar mais motor diesel para cá. Hoje estão mandando tudo que está sobrando. E o que é mais incrível, nós temos carro diesel no Brasil com incentivo fiscal. Nós importamos carro diesel da Argentina até do México com incentivo fiscal. E a gente ainda tem, lá nessa ponta, o diesel que deveria estar ligado realmente ao transporte, realmente ligado onde não tem outra alternativa. Porque marcas, como eu citei, como a Volvo, por que elas se deram bem com o plug-in? Porque elas trocaram o diesel pelo plug-in. O plug-in custa a mesma coisa do diesel. Entrega mais torque, entrega mais autonomia, entrega muito mais potência, entrega um custo de quilômetro rodado que vocês vão ver muito mais baixo. Ok, tem a durabilidade do motor diesel, versus a dúvida da durabilidade da bateria, da vida útil da bateria, no caso. Então, para um uso comercial de longo prazo, existe aplicação do diesel. Ninguém está dizendo que o diesel não se aplica a nada, mas que não faz sentido
a gente incentivar veículo a diesel, que é o que sobra no mundo e vem para cá, nós estudamos diesel híbrido leve. É uma jogada de marketing, o número praticamente não melhora. Agora, se o mercado brasileiro quiser e autorizar continuar vendendo veículo diesel, nós vamos produzir também. Nós temos a tecnologia, não tem problema nenhum. Se o consumidor quiser, nós temos para ofertar. No mundo inteiro, nós temos motores diesel de excelente qualidade para colocar. Não me parece fazer sentido com as novas tecnologias que tem pela frente. Quem vai escolher é o consumidor, não sou eu, não é a empresa que eu estou trabalhando. Logo em seguida, ainda bem acima de uma média, vamos falar sempre do L2Wheel de 117 gramas de CO2, a gente começa com um pacote de gasolina, gasolina mild hybrid, que vocês veem que essas duas barras, tanto gasolina quanto gasolina mild hybrid, é praticamente o mesmo número. O que foi feito o mild hybrid? Para enquadrar em legislação em alguns lugares que era rodízio, que era tipo de isenção fiscal, em vários países do mundo, não estou falando do Brasil, não. O mild hybrid foi uma forma de enquadrar em legislação de emissão de CO2. Mas a experiência do consumidor e impacto para a sociedade, quase nulo. Aí a gente começa realmente, a partir do gasolina híbrido, a ficar abaixo dessa média, porque o próprio Flex mild hybrid está na média de mercado de hoje, com 116. Aqui, pegando sempre, a Bright pegou um modelo de carro único, né, se ele for variando a tecnologia, o que vai acontecendo. Quando a gente pega um veículo flex a combustão, ele já é bem melhor que uma versão tradicional a gasolina. E empata praticamente com gasolina híbrida. E aí sim, a primeira solução tecnológica e de larga escala que a gente nota, que para o Brasil vai bombar, que é o flex híbrido. E a gente assina embaixo com todas as montadoras que têm falado sobre flex híbrido. Aí você já vê um ganho grande de mais de 20%, não só em emissões, mas você tem um carro que não é tão caro a tecnologia, não depende da rede de infraestrutura e que, sim, já tem um nível de emissão carbono muito mais baixo. Quando você vem para o plug-in, começa a história do lado direito do gráfico. Quando você pega um flex plug-in, você já está num patamar de quase metade de emissão carbono em relação à média de mercado hoje. E o que acontece se você estimular esse cliente do flex a colocar etanol? Porque vamos, assim, no nosso ponto de vista, olhando para o consumidor. Fazer um carro 100% etanol, ninguém vai comprar, porque o brasileiro tem uma baita insegurança na política energética, não sabe se vai ter etanol daqui a uns anos ou não. Ele vai comprar o flex, mas a gente pode fazer, e não estou falando de política pública, não. A gente não espera nada de governo. A gente incentivar e colocar realmente pontos que o usuário use o carro flex híbrido com etanol. Despenca o número. E se ele pegar um plug-in híbrido e colocar etanol, empata com o elétrico na matriz energética brasileira renovável. Todos esses números, inclusive da parte de 100% elétrica, está levando em consideração a nossa matriz energética que já foi apresentada aqui. Então, dizer, o carro a etanol, vamos aqui, ó, o carro etanol já é igual ao carro elétrico europeu, é igual a história do controle eletrônico de estabilidade. Você pode ser muito melhor. Muito melhor. Mas na Europa eles rodam assim. Você pode ser muito melhor. Um dos estudos que eu acompanhei, na província de Hebei, da China, onde fica a nossa fábrica, existia um investimento medonho em descarbonização na área de siderurgia, que não estava dando retorno. Eles resolveram deslocar o dinheiro e colocar para o lado de cá, em caminhões. Por isso que a nossa empresa começou a investir também nos caminhões a célula de combustível eletrificados. Ou seja, descarbonizar o mundo e ter crédito carbono é bom, mesmo que você passe do requerimento de uma barra de legislação. O consumidor quer isso. O consumidor ouve isso. Ainda mais se tudo isso for acompanhado de melhor performance, de mais torque, de menos ruído, com todo o pacote de experiência de direção. Isso aqui, pelo mesmo preço disso. É isso que está acontecendo hoje no mercado. É por isso que está vindo o resultado. E não adianta, mas a gente podia estar aqui. Pelo mesmo preço daquilo, a gente está oferecendo isso aqui. E se botar etanol nesse plug-in híbrido, você vai ter o resultado praticamente igual ao L2Wheel de um carro elétrico. Em que pese que o etanol, no lugar de consumo do tanque à roda, ele emite.
A gente está fazendo uma conta de compensação no campo com a produção de etanol. E é muito interessante que toda essa discussão que faz no circuito como um todo, o problema que existe de CO2 é nos grandes centros urbanos. O problema de descarbonização para o planeta, a gente olha a barra escura, sem dúvida alguma. Então, tem que olhar as duas barras, e, sem dúvida alguma, o plug-in híbrido com etanol ele traz uma grande vantagem. Ainda mais, a gente tem analisado muito nesses estudos, de verdade, todo mundo aqui tem carro flex. Quem que abastece com etanol? Aqui em São Paulo, que às vezes até empata o número, quase ninguém. Mas se eu falar para você que você vai usar um carro com 170 quilômetros de bateria, que é o nosso caso, ou na leitura do Inmetro, 113 quilômetros, que é o nosso texto legal, 113 quilômetros de bateria, no dia a dia você vai usar elétrico, você não vai usar combustível. Aí, sabe qual a recomendação que nós estamos colocando para os consumidores? Quando for abastecer, põe de 50 a 100 reais, que senão o combustível vai envelhecer. Você não usa a gasolina. Para pôr 50 reais, você não colocaria de etanol para contribuir com o meio ambiente? O uso é uma exceção. E não tem produção de etanol para todo mundo rodar 100% da frota nacional circulante aqui. Aqui tem, porque é uma exceção o uso do combustível, do motor térmico. E aí você pode rodar 100% etanol. O fato é que é muita tecnologia nova, as formas de leitura, e a gente se enxerga também numa certa responsabilidade, como parece que no Brasil, como não tinha investimento, todo mundo falava que não precisava ter, não se criou uma cultura para educar o mercado e comunicar para o mercado sobre essas novas tecnologias. A confusão que existe no nosso showroom de heavy, de PHEV, eu não estou falando só de consumidor, estou falando de autoridades de primeiro patamar que chegaram para mim e falaram assim, por favor, agora explica de novo, que eu não entendi. Ninguém sabe no Brasil o que acontece. Se escondeu que tem uma revolução acontecendo lá fora. E agora ela vai aparecer aqui no Brasil. A concorrência vai aparecer, não tem jeito, não somos só nós. Está todo mundo trazendo e o consumidor quer comprar. Então, vamos entender, assim, na nossa leitura do cenário ideal, o que nós pretendemos oferecer para o mercado brasileiro. Primeiramente, picapes e SUVs médios, a gente foi separando o que nós temos como marca, lembrando, nós não temos marca de carro popular, não fizemos estudo para carro compacto popular, mas fizemos para carros médios, grandes, para carros urbanos e para caminhões, que é o que nós temos dentro da nossa road. A gente entende que o grande volume de picapes e SUVs vão migrar para o Full HEV. E é essa tecnologia que nós vamos trazer para o Brasil com peso e com força. De novo, não precisa de infraestrutura, e para grandes distâncias, quando se percorre, eu vou mostrar alguns gráficos de consumo, é o ideal. Depois a gente tem um espaço enorme nos veículos de maior valor agregado com plug-in. Urbano, tem muito carro urbano para a gente fazer BEV, e os caminhões nós vamos falar de fuel cell. Então, a ideia é que a gente concentre o HEV não só para onde não tem infraestrutura, mas longas distâncias, porque senão você vai andar com um plug-in com a bateria descarregada. Aí a bateria é pesada porque ela é inútil. Quando ela está carregada, para 80% dos casos, você usa no dia a dia só o motor elétrico, mas tem a tranquilidade de que o primeiro carro da casa pode ser usado para viagem. E isso a gente nota, inclusive, nos Estados Unidos. Eu tenho amigos morando lá, usando carro elétrico. Quando vai viajar, sabe o que eles fazem? Pedem um carro do vizinho emprestado. Porque não faz longa distância. Porque ninguém vai parar numa estação de recarga por 1 hora. E quando você chega lá, tem um Volvo pendurado lá na tua frente, sempre. E quando a gente vem para o urbano, tem carro que roda só aqui dentro, ponto a ponto. Tem que ser elétrico. Motorista de aplicativo. O payback é na ponta do lápis. Táxi. Last mile de entrega. Empresa investida em ESG. Aqui é o melhor campo que existe de ESG para a empresa investir. Se a empresa quer descarbonizar a matriz dela, aqui é o maior ponto que ela tem de descarbonização. E, como eu dizia, o fuel cell para longas distâncias está mais perto do que a gente esperava. Então, o HEV tem essa vantagem de não precisar do wallbox. O PHEV é um wallbox de corrente alternada na garagem de casa. Se não dorme todo dia na mesma garagem, ou para ir e voltar da garagem, for mais de 300 quilômetros, o PHEV não é teu carro. Mas para 80% ele é. O BV já exige uma infraestrutura de carga rápida com corrente contínua. Sabe que o nosso carro ele já é uma transição realmente do plug-in híbrido para o BEV, e nós temos também carga rápida no nosso plug-in, mas estamos dando uma leitura de mercado. E o fuel cell tem a questão dos postos de hidrogênio.
A gente já informou na visita do governador Tarcísio, na nossa fábrica de Iracemápolis. Nós estamos importando para o Brasil, esse ano ainda, os primeiros caminhões da nossa marca, com célula de combustível, e nós vamos entrar suportando as pesquisas de hidrogênio verde no Brasil e do hidrogênio, que a gente chama agora de verde-amarelo, que é a partir do etanol. E sim, é viável, no ponto a ponto, trazer esses caminhões e começar os testes no mercado brasileiro com célula de combustível, com célula hidrogênio. Agora, vamos falar um pouquinho da comunicação. Como que a gente mostra que um carro plug-in no dia a dia é uma solução para uma certa faixa de preço ideal? Bom, primeiro, nós vamos mostrar como que o Inmetro mede, então. E não é culpa do Inmetro, ninguém está reclamando de nada, tá, gente? É uma padronização, a gente segue. E como que eu comunico? Porque não existe um education do mercado brasileiro sobre o mercado de plug-in. Então, eles falam o seguinte, você vai usando vários ciclos, até gastar toda a tua bateria. Aí vem um ciclo misto, que a minha mãe me ensinou em casa que ciclo misto você devia descartar, mas aqui usa também. Tanto faz se o ciclo misto é um pouquinho de elétrico ou tudo de elétrico. E aí, depois do ciclo misto, quando acabou a bateria, você tem que fazer um 100% gasolina. Esse é o ciclo do Inmetro. Nosso carro, grande, pesado, potente, bacana, fez 27,1 km por litro. Quilômetros por litro, mas ele andou quase tudo no elétrico, né? Então, a conta, não sei se todos sabem, ela é feita em kWh nessa parte e em quilômetros por litro nessa parte, tudo convertido a megajoule, e de megajoule convertido equivalente a quilômetros por litro. Ou seja, o carro nunca faz 27 km por litro. Não é a medição. E a gente sai comunicando, de acordo com o Inmetro, o carro faz 27 km por litro. Nós não vamos comunicar isso aqui, não. Está lá na etiqueta, é o número Inmetro, é um número comparável. Mas quando que eu reproduzo essa situação? Depende do ciclo que você faz. E é curioso que são vários competidores com bateria de 57 km. 57 não é ninguém, não, tá? É só Sonora. Ninguém tem 57 km. A gente teve o carinho de escolher um número que não fosse agressivo a ninguém. Mas tem carro lá com 38, 47 km por litro. É megajoule equivalente. Se ele rodar tudo isso aqui quase no elétrico, ele rodou um tequinho a gasolina, motor a gasolina é pequenininho, gasta pouco. Aí ele fala esse número aqui. O consumidor não sabe o que é megajoule. O consumidor sabe que é reais por quilômetro. Aí dá para você comunicar. Se você multiplicar isso aqui por 1.000, é o teu uso real. Você vai gastar R$270 para rodar 1.000 quilômetros. E naquela leitura ali, para rodar 62 quilômetros ali, não sei como vai ser o ciclo, porque você gasta 22 se fizer só aquele ciclo lá. O fato é, como que a gente pode comparar dois carros em ciclo de quilometragem diferente e sair comunicando para o consumidor? Porque se for para rodar só esse pedaço aqui, o carro da nossa marca é 100% elétrico. Você gasta 0 de combustível. E se a recarga for dada só nesse instante aqui, aqui está a diferença. O teu custo de quilômetro rodado muda completamente. Isso aqui não é nenhuma crítica a esse produto, é uma constatação do que aconteceu na Europa, como eu falava, e está acontecendo na China agora. Esses carros foram colocados com bateria pequena, não era para o consumidor. Ele era para classificar que ele era eletrificado e ganhar incentivo fiscal. O que aconteceu na Europa? Rodou todo mundo exatamente como está nesse gráfico, na gasolina. Porque você se enche de ficar procurando toda hora que você para um posto de recarga. E sempre está ocupado o wallbox. E na prática, roda com a gasolina, estava com as mãos ocupadas ali. A gente fez uma clínica, foi sensacional. Uma mãe com os filhos, mochila, tudo. Falei, não dá para parar e ficar carregando o carro. Nem sei onde tem lá no shopping. Então, você acaba, é uma fissura que você acaba desistindo e começa a rodar muito com gasolina. Aqui, o jogo se inverte. É tão legal andar com o carro no elétrico que você não quer deixar ele entrar na gasolina. E você roda 2, 3 dias do elétrico, a minha bateria chega na metade, eu já ponho para carregar. Quanto mais ciclagem, melhor. E isso acaba sendo o real uso de um carro elétrico, e é por isso que o carro está já iniciando as vendas como um grande sucesso. Aqui tem um outro ponto, a grande polêmica também, a gente usou todos aqueles números do Inmetro Compete, com desconto dos 30%, né, que eles pediram lá no carro elétrico, de acordo, falaram que a gente estava seguindo os Estados Unidos. É super bacana que a gente foi entrar a fundo na fórmula dos Estados Unidos, e realmente é a mesma aqui do Brasil. Olha que bacana que é a fórmula fazer o desconto no motor a combustão. Que, sem olhar muito a matemática, tem uma parte fixa e tem uma parte variável. Quanto mais você gasta, tem uma parte variável para dar desconto, percentual, uma parte é fixa. E assim é feito o desconto
do teste de laboratório do motor a gasolina para uma conversão para o mundo real, que normalmente até a gente consegue números melhores que o Inmetro. Alguém deve ter feito muita conta de eficiência energética aqui. Isso aqui claramente é um estudo muito bem feito, que padronizou a indústria inteira. O que aconteceu aqui para o carro elétrico? Ninguém sabia como fazer, tiraram 30%, é mais fácil, né? Dá para aplicar a mesma regra, se quisesse. Mas tira 30% linear, parece que tem prazer de diminuir o número. Ah, para carro elétrico, tudo bem, no nosso carro plug-in ficou uma confusão, porque a gente está mais aqui do que aqui. E, na prática, o que acontece nos Estados Unidos que a gente foi verificar na matriz da Ford, na matriz da Jeep? Na regulamentação americana, eles falam, eu recomendo que você tire 30% ou proponha alguma coisa que faça lógica para eu aprovar. E sabe o que as montadoras americanas propuseram? Isso. Elas usam praticamente o mesmo desconto. A variação não é grande. Aqui fica de 22% a 28% de desconto entre laboratório para divulgação de mundo real, aqui sempre nos 30%, que no caso do nosso plug-in híbrido, acaba dando 113 quilômetros. Eu uso o carro desde dezembro, eu nunca consegui fazer só 113 quilômetros, mesmo quando eu peguei carro a 130, 140 na estrada, com subida, o mínimo que durou foi 125, em condição de carro lotado, numa condição extrema. Mas tudo bem, é uma padronização, a gente segue, mas não é educação para o consumidor. Não é comunicação para o consumidor. A etiqueta está lá, o texto legal está lá, mas eu acho que a gente tem muita coisa, uma missão de comunicar como que é a vida real para o consumidor. E é isso que nós vamos mostrar sempre no mercado. Primeiro, qual a distância que você vai rodar, ponto a ponto, entre o ponto que você pode deixar para recarga? 100 quilômetros, você gasta 0 litros de combustível, teu custo de quilômetro rodado com o nosso carro, porque não é 0 litros, você gasta quilowatt-hora, você gasta energia. Ninguém está rodando de graça. As pessoas têm tanta fissura no mundo antigo de falar em quilômetros por litro, que acabam esquecendo que você está gastando energia. Custa 25 centavos o quilômetro. Comparado com um carro que tem opção flex, gasolina, etanol e diesel, é metade. 52 centavos com gasolina, sobe para 66 centavos etanol. Por isso que a gente discute, o etanol resolve, mas ninguém usa. Quem vai pagar essa diferença aqui? E o diesel, que no passado era muito mais barato que a gasolina, 48 centavos. Lembra o que eu falei? Carro diesel no mesmo preço de um plug-in, custo de quilômetro rodado, o dobro. Emissões, 5 vezes maior. 5 vezes maior. Se você rodar 200 km entre ponto de recarga, vai acontecer isso daqui, sempre seguindo o número mais extremo do Inmetro, tá? Vai para 34 centavos, porque uma parte você vai fazer elétrico, uma parte é gasolina. E se rodar 300 km entre ponto de recarga, 39 centavos. Então, vocês notam que quando esse gráfico vai crescendo, o consumo foi de 0, ele subiu 0 litros, né, para 30 km por litro na média, aqui dá 19,7 na média. Quanto mais você subir essa quilometragem, mais vai se aproximar desse mesmo carro HEV, que faz 13 km por litro, como eu mostrei no anterior. E aí, se é para rodar longas distâncias sem carregar, é a recomendação. Compra um HEV. Se você roda nesses circuitos aqui, até 300 km, fique com um PHEV. E entendendo como que a gente propõe e como a gente quer esclarecer o consumo do carro. Vamos pegar o uso médio do brasileiro de 1.000 km, um número redondo. Inmetro fala em 55% urbano, 45% rodoviário. O 55% urbano, você pega em 20 dias úteis, nosso carro vai fazer 100% elétrico. Não tem como. E vai ter aquele custo baixinho de quilômetro rodado. O da estrada, se pegasse 4 finais de semana, a gente continuava no elétrico. Então, a gente deu uma roubada, né, Zeca? A gente botou 2 finais de semana como um percurso maior de 200 quilômetros para você ter um pouco de consumo de gasolina. Que é o que acaba acontecendo. Você vai para a praia. Na verdade, mesmo com os plugins, você vai buscar alguém no aeroporto de Guarulhos, já entrou gasolina. Nosso carro não entra. Ele entra uma boa parte no elétrico. E deu um custo de quilômetro rodado de 41 centavos, média 33 centavos. O que vai aparecer para você lá no teu... Eu tenho fotos do meu cluster. O Zeca não quis colocar aqui, que ele era meu cluster, ele achou que não era legal colocar, né, Zeca? 45. Eu vou e volto para Iracemápolis, são 170 quilômetros. Entra no final, entra a gasolina. 42 km por litro vai ser a média que você vai fazer, na verdade, no uso real, no uso médio do brasileiro com 1.000 quilômetros. E aqui a gente pegou, no outro estava o uso misto, aqui o uso rodoviário, a gente pegou e subiu os números. Mesmo assim, quando você pega os competidores flex,
gasolina, etanol e diesel, a diferença continua sendo enorme, com uma experiência de direção, de eletrificação, muito superior. E fora que você nota que tudo, da arrancada, do torque ao barulho, você ganha muito no carro, na mesma faixa de preço. É só escolha de tecnologia, é só abrir o mercado brasileiro e é só entender onde está a demanda. Tudo isso num pré-lançamento. A gente queria convidar vocês a acordar um pouquinho mais cedo amanhã. 6 da manhã, quem tiver acordado, entre no Instagram do Alok. 6 da manhã. Nós vamos começar a transmissão da live às 5h45. O Calmon já me chamou de louco para o Cláudio Mello. Ele falou que eu não tenho nada na cabeça. Obrigado, Calmon. Já recebi o recado. Mas vocês acordam às 6 horas da manhã. Vai ter uma live, o futuro está chegando, o lançamento do carro é amanhã no Museu da Manhã. Agora vai começar o jogo. Agora vai começar a propaganda. Agora que nós vamos começar a divulgação do carro. Até agora, tudo que a gente fez foi atender a fila de espera. A gente não esperava ter vendido o tamanho e o volume. O projeto era para 700 carros mês. Nós trouxemos 1.400 carros, chegaram todos pré-vendidos. Então, primeiro a gente foi atender os consumidores e agora nós estamos com 3.000 carros à pronta entrega, nacionalizados no porto, não para vender 3.000 no mês, mas a gente quer ter estoque à pronta entrega para poder fazer um serviço melhor de vendas para o consumidor. Então, o consumidor está dando a resposta, o lançamento é a partir de amanhã, e a gente espera realmente começar, como a gente chama, a quarta era da indústria automobilística, numa era de eletrificação, conectividade e direção semi-autônoma mais segura. Obrigado.